Olá, boa noite e seja bem-vindo ao Jornal da UFO. Na edição de hoje, vamos falar sobre o salário mínimo em 2023. Na bancada, recebemos os economistas Fabrício Leite e Esther Ferreira. Veja também, 7 em cada 10 trabalhadores por conta própria gostariam de ter uma ocupação formal. E ainda, pesquisa do Instituto Datafolha mostra que 3 em cada 4 brasileiros são contra movimentos golpistas. E tem muito mais, o Jornal da UFO está no ar. Estamos quase chegando ao fim do governo Bolsonaro. Uma pesquisa do Instituto Datafolha mostra que 3 em cada 4 brasileiros são contra movimentos golpistas. Acompanhe os detalhes na reportagem. No dia 1º de janeiro, Lula assumirá o comando de um país dividido. Mas o desafio de governar para todos virou compromisso desde o discurso da vitória. Eu vou governar para todos, sem distinção, sem olhar se é rico ou se é pobre. Se olhar se é de esquerda ou de direita. Mesmo assim, ainda no dia da vitória de Lula, uma legião de bolsonaristas simplesmente não aceitou perder. E atos antidemocráticos começaram a se espalhar por várias regiões. Rodovias foram bloqueadas. Acampamentos foram montados na porta de quartéis para pedir intervenção federal. Cenas de terror em Brasília com a tentativa de invasão da sede da Polícia Federal. Os movimentos antidemocráticos vêm perdendo força nas últimas semanas. E a rejeição contra atos golpistas só aumenta, segundo uma pesquisa recente do Instituto Datafolha. 3 em cada 4 brasileiros são contra manifestações que questionam o resultado das eleições. Quem aceita, aceita. Quem não aceita, infelizmente, vai ter que aceitar, né? Pode até estar certo de fazer o protesto, mas tem que seguir diante, né? E quando você utiliza do protesto para pedir fechamento do Congresso, para pedir ditadura, isso passa a não ser protesto, isso passa a ser golpe. O Datafolha também perguntou se os participantes dos atos antidemocráticos deveriam ou não ser punidos. 56% pedem punição porque acham que é preciso respeitar a Constituição e o resultado da eleição. 40% são contra a punição porque acreditam que as pessoas têm direito de se manifestar contra a democracia. 4% não souberam responder. Entre os eleitores de Jair Bolsonaro, cerca de 1/3 também tem a mesma opinião, defende a punição desses manifestantes. Esse resultado só reforça a defesa dos brasileiros em relação à democracia. Em pesquisas anteriores, já mostramos que a maioria defende a democracia e acredita no sistema eleitoral brasileiro. A pesquisa ouviu 2.026 pessoas em 126 cidades brasileiras nos dias 19 e 20 de dezembro. Mesmo que os números indiquem o aumento da reprovação dos atos golpistas, a equipe do próximo governo monitora de perto os movimentos e promete rigor nas investigações. A gente tem um governo em montagem, né? Já houve todo o trabalho da transição. Os ministros vêm sendo anunciados, né? Líderes estrangeiros vêm para o Brasil. Isso desmobiliza a tropa, para usar uma expressão cara ao presidente Bolsonaro e a sua lógica militarista. O governo Jair Bolsonaro deixou uma herança bomba de R$500 bilhão no setor elétrico. A fatura, segundo a equipe de transição do novo governo, pode ser esperada na conta de luz do consumidor nos próximos anos. O panorama do setor elétrico foi apresentado pela equipe de transição do novo governo, que discute temas relacionados a Minas e Energia. Nós vimos que uma série de ações feitas durante esse governo vai deixar uma herança para os próximos governos, o nosso e os próximos que vierem, muito grande, uma herança ruim, que terá que ser paga pelo consumidor. Essa soma atinge R$500 bilhões se nós trouxermos tudo para hoje em termos nominais. Nesse cálculo está o pagamento de empréstimos contratados pelas distribuidoras durante a pandemia, a chamada conta Covid, de mais de R$20 bilhões. O dinheiro foi usado para cobrir o rombo deixado pela inadimplência dos consumidores e a redução da demanda por energia. Outros R$6,5 bilhões destinados a cobrir os gastos da crise hídrica do ano passado, a maior em 90 anos que abalou o setor. Também entra na lista quase R$40 bilhões da contratação emergencial de termoelétricas.
Mas a maior preocupação da equipe de transição de Minas e Energia, devido ao tamanho do rombo, é com os chamados jabutis que os parlamentares incluíram no processo de privatização da Eletrobras. A fatura é de quase 370 bilhões de reais. Durante a tramitação da privatização da Eletrobras, os parlamentares incluíram no projeto a obrigatoriedade de se construir termoelétricas a gás em regiões onde não há esse insumo. Construindo gasodutos para levar o gás para longe, as termoelétricas e linhas de transmissão para trazer a energia para perto. Isso é caríssimo. Também foi criada uma reserva de mercado para pequenas centrais hidrelétricas com impacto de 55 bilhões de reais. A tarifa que o consumidor paga é uma tarifa exorbitante, é uma das mais caras do mundo. E o que a gente está vendo agora é que vem mais pressão, portanto, sobre a tarifa do consumidor e a gente tem, portanto, que agir para resolver isso. O novo governo diz que pretende negociar com o Congresso a suspensão de algumas dessas despesas. O preço da energia num litro de leite é 30% do custo. Num caderno, numa camiseta. Quer dizer, a energia é um componente importante dos preços. Quando a energia chega cara para a indústria, as famílias pagam mais caro por tudo que elas compram. As famílias consomem a cada mês 2 vezes mais energia que foi usada para fabricar o que elas compram do que a energia da conta de luz da casa. Um relatório da Organização Internacional do Trabalho traça um cenário de incertezas para os assalariados em 2023. Os trabalhadores brasileiros estão entre os mais afetados pela economia global, que pode enfrentar mais recessão. A guerra na Ucrânia, os efeitos prolongados da pandemia e a desaceleração da economia nos mercados internacionais derrubaram os salários no mundo inteiro. Segundo o levantamento da Organização Internacional do Trabalho, a remuneração de 1 bilhão e 700 milhões de pessoas do planeta está em queda livre. Descontada a inflação, a renda desses trabalhadores caiu quase 1% no primeiro semestre. No Brasil, a erosão salarial foi bem maior, quase 7% neste ano. Isso depois de o país já ter registrado queda de quase 5% em 2020 e de outros 7% em 2021. Significa que a massa salarial total caiu quase 20% nos últimos 3 anos. O Brasil, apesar de ser um país altamente exportador, são exportações que como são normalmente, né, de commodities agrícolas, minerais, não é o setor que puxa o crescimento do emprego. Ainda assim, a queda foi bem menor do que os outros países latinos. No Peru, o tombo foi de quase 39%, na Colômbia, de mais de 32%, e na Argentina, de 14%. Na América Latina, um dos poucos países que tiveram uma melhora dos salários foi o México, com alta de mais de 4%. Os efeitos são mais pesados para quem recebe menos. Segundo o estudo, os brasileiros com renda mais baixa perderam quase 23% do salário em relação a 2019, no pré-pandemia. O grupo dos que recebem salários mais altos perdeu de 3% a 8%. É preciso, no caso do Brasil, colocar o país numa trajetória de desenvolvimento produtivo e industrial associado à economia verde, portanto, uma economia que se joga para o futuro para ser ambientalmente e socialmente sustentável. E isso requer, de outro lado, uma estrutura produtiva que gera intencionalmente empregos de qualidade. A Organização Internacional do Trabalho propõe ainda ajustes do salário mínimo ou redução de impostos diretos sobre o consumo como forma de ajustar o poder de compra e combater a desigualdade e a pobreza. Para o ano que vem, a perspectiva é que os salários podem continuar diminuindo. É um cenário incerto, digamos assim, ainda nesse momento para o ano que vem, mas em todos os países tentando conciliar uma certa retomada da atividade com os aspectos negativos que a desaceleração global, principalmente por conta, né, da guerra e dos preços de energia, né, ainda muito altos, podem ter sobre a inflação, e aí o controle da inflação pode vir a prejudicar o emprego e a renda do trabalhador.
E para falar sobre o salário mínimo em 2023, recebemos aqui no estúdio a economista Esther Ferreira, economista do Centro de Estudo, Pesquisas e Projetos Econômicos Sociais da Universidade Federal de Uberlândia, o CEPS UFO. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, obrigada. Recebemos também o economista Fabrício Leite. Boa noite, seja bem-vindo ao jornal. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Vou começar com a Esther. Novidades aí, né? As notícias é que o salário vai aumentar em 2023. Comenta pra gente como está essa situação. Sim, nós tivemos inicialmente uma medida provisória editada em 12 de dezembro pelo atual presidente, aumentando o salário mínimo para R$ 1.302. E agora, recentemente, com a aprovação da PEC da transição pelo Congresso Nacional, no dia 21 de dezembro, foi possível elevar mais um pouco o novo valor, aí, que ficou em 1.320, né, que representa esse valor em relação a 1.212, que é o atual salário, representa um aumento de R$ 108, que corresponde, portanto, a uma variação agora de 8,9%, né? Com um ganho real de 2,7% em relação à inflação. Isso porque a expectativa, né, com relação ao INPC acumulado era maior, né, era de 7,4%, e agora a variação estimada, né, pelo governo foi de 5,81%. Talvez seja até menor, né, não temos ainda o valor de dezembro. Talvez esse ganho seja até maior depois, né, desculpa. E o que representa esse aumento na sociedade, na economia, né, do Brasil e também para o trabalhador, Fabrício? Olha, qualquer aumento é bem-vindo de salário, né? Principalmente para o trabalhador, né? Que já é tão espoliado, né? Digamos assim. Então, qualquer aumento, principalmente se for um aumento real, é fundamental, né? Que tenha. E a gente precisa deixar muito claro que tem uma diferença entre o aumento real e o aumento nominal. Sim. Todo ano existe um aumento nominal, né? Do salário, quando ele sobe junto com a inflação. Beleza, o seu salário vai subir, mas se subir o mesmo tanto o arroz, por exemplo, você não vai passar a consumir mais. Esse é apenas um aumento nominal. Agora, o aumento real é quando, ok, sobe o valor do arroz, por exemplo, mas o seu salário sobe um pouco mais. Você, em vez de consumir 5, é um exemplo bem por baixo, em vez de consumir 5 quilos de arroz, você consome 6. Esse é um aumento real. Então, é fundamental que nós tenhamos aumentos reais, né, para a classe trabalhadora, porque é a classe trabalhadora que mais consome no país. Então, ela que faz, principalmente no momento de crise econômica como o nosso, a economia destravar e voltar, né, a girar como tem que ser. Então, é fundamental que tenham esses aumentos, né? Fundamental, é necessário que aconteça. E tem previsão desse reajuste de data para ele? Para o ano que vem, para o início Não, do ser ano. colocado em janeiro, fevereiro, depende ainda. Vira o ano, ele já... Sim, primeiro de janeiro ele já começa a entrar em vigor, né, por força de lei. Sim. E como que é calculado a base desse salário mínimo no Brasil? Então, o valor é determinado pelo Poder Executivo, né, e aprovado pelo Congresso. Tem como base, como na concepção do salário mínimo, a ideia de que é um valor mínimo de subsistência do trabalhador, né? E a gente sabe que esse valor realmente é mínimo, né? Porque para cumprir o preceito constitucional do artigo 7º, né? Onde define o que o salário mínimo deve cobrir, esse valor ainda está muito aquém, né? Então, nós precisamos realmente, daí o nosso desafio, né, de termos aumentos reais que aproximem esse valor daquilo que o trabalhador realmente necessita para cobrir, para dar conta das despesas, não só de alimentação, né, mas de moradia, educação, saúde, lazer, né, tudo que está determinado na Constituição. É para dar um respiro, na verdade, para o brasileiro. E qual a relação, qual a comparação, a sua análise também sobre o salário no Brasil e o salário mínimo nos outros países? Tem um estudo recente da OCDE, né, que elenca 31 países, né, e desses 31 países, o Brasil só tem um salário mínimo maior, né, mais elevado que o do México, né, está em torno de $5 por hora, né, então é muito baixo comparado com o resto dos países, né, da OCDE. Então, a gente vê que realmente não é brincadeira, é muito sério. É muito sério. A situação do trabalhador no Brasil é muito complexa, né? E esse valor que a gente recebe, né, esse valor mínimo não é o suficiente para dar conta de tudo, né, que a Esther elencou, cuidar. Não, e quando a gente fala, a gente não está falando só de uma pessoa, a gente está falando de um grupo familiar, né? da família. Então, tem que conseguir
pagar combustível, que toda a família usa, alimentação, o lazer, o transporte, né? A energia que a gente viu mais cedo, que vem elevando, e tudo isso vem tendo aumentos, né? Aumentos que o salário não consegue bancar, basicamente, né? Então, realmente, a situação é muito complexa, viu? Realmente. E os ventos que sopram da economia do planeta não são lá nada animadores. O ano que vem vai ser tão ruim quanto 2009, auge da crise financeira global, na avaliação dos especialistas do Instituto de Finanças Internacionais. 2009, ano de tempos sombrios. O mundo ainda sentia os abalos do estouro da bolha imobiliária nos Estados Unidos. Um ano antes, um dos mais tradicionais bancos americanos, o Lehman Brothers, foi a lona. Isso provocou um terremoto que fez desabarem as bolsas ao redor do planeta. As maiores economias encolheram significativamente, segundo o Fundo Monetário Internacional. Na zona do euro, o tombo foi ainda maior. Um cenário que pode assumir tons semelhantes em 2023, na visão dos técnicos do Instituto de Finanças Internacionais. Eles estimam que a economia mundial vai crescer apenas pouco mais de 1%. No olho do furacão está a guerra na Ucrânia. O conflito já consumiu 82 bilhões de dólares, um quarto da receita da Rússia, segundo a revista Forbes, e jogou lenha na fogueira da inflação, principalmente de alimentos e petróleo. Os bancos centrais foram obrigados a elevar as taxas de juros, aprofundando a desaceleração das economias já fragilizadas pelo isolamento social imposto pela pandemia. O tropeço vai ser liderado pela Europa, que é mais duramente afetada pela guerra. Os europeus dependem muito do gás produzido pelos russos para mover fábricas e aquecer residências. A zona do euro deve encolher 2%, frente às quedas acentuadas da confiança dos consumidores e das empresas. Nos Estados Unidos, o IFF espera crescimento de 1% no produto interno bruto. O motor da economia global, nas contas do Instituto, deve ser a China, que provavelmente deve afrouxar as restrições da Covid. Será um ano bem ruim para a economia mundial, porque várias regiões estarão numa situação de crescimento mais lento, algumas até em recessão, muito provavelmente a Europa estará em recessão por conta do que está acontecendo agora e as repercussões do evento ucraniano. Outro destaque nas contas do IFF é a América Latina, com expansão de mais de 1%. A região vai ser movida pelos altos preços conseguidos pelos exportadores de commodities, como alimentos e energia. Este professor de economia diz que a economia mundial mais lenta afeta o Brasil. A vantagem aqui é que a gente começou a combater a inflação um pouco mais cedo do que os outros países. A desvantagem é que a gente tem que ver, tem questões econômicas em aberto importantes, questões orçamentárias importantes nessa discussão sobre o orçamento do Brasil, que podem fazer com que o ano do Brasil não seja tão bom por esse lado. A gente está quase chegando em 2023. Qual a sua análise para esse próximo ano, Fabrício? Olha, primeiro, no cenário interno, né, um momento de mudança de governo, um período de transição, e é uma herança muito complexa que o presidente Lula, né, vai encontrar. É completamente diferente do que ele encontrou, né, em 2003, depois do governo do Fernando Henrique. É um momento muito mais complexo, o momento internacional também não é tão favorável como era naquele momento. O ponto positivo disso é que a gente começa a tentar se recuperar de uma recessão causada pela pandemia. Internamente, a gente vai ter que reorganizar muito a casa, né? A gente vai ter que reorganizar muita coisa internamente no Brasil, porque foi tudo desorganizado, foi tudo boicotado. A própria Universidade Federal de Uberlândia sofreu com uma série de contenções, né, orçamentárias, e o resto do país também sofreu. Então, apesar de eu ter sim, uma expectativa de melhora nesse próximo ano, é um momento de reconstrução. Acredito que 2024, aí sim, vai ser bem mais... a gente consiga crescer de forma muito mais sustentada do que agora. Agora é muito mais para organizar a casa, para ver o que aconteceu, para ver o tamanho do estrago causado pelo governo, né, anterior. Então, essa é a minha perspectiva. Então, 2023 é o momento de organizar as coisas. Tem uma melhora, acredito que sim, mas 2024, sim, aí sim, tem um crescimento mais sustentado. E a gente também tem que torcer muito para que o cenário, né, mundial
avance, porque nos afeta. A gente Com vende certeza. commodities, né? A gente depende do crescimento da China, por exemplo, também, né? Então, fundamental que o resto do mundo tenha esse caminho de melhora para que a gente possa seguir, né? Então, essa é a minha análise. E o brasileiro também precisa organizar ali as contas para o salário não pingar e acabar no outro dia, né? Sim, até porque o trabalhador, né, que recebe salário mínimo, as faixas de renda mais baixas são as mais afetadas, né, com o aumento de preços, especificamente dos alimentos, né? Nós tivemos aí no ano aumento dos combustíveis, né, depois uma diminuição, mas assim, no grupo alimentação, os preços ainda elevados de muitos produtos, aqueles que afetam a cesta básica, né? E é fundamentalmente esses produtos que o consumidor, que o trabalhador consome, né? Então, a nossa expectativa é que a gente tenha um controle da inflação, né, para enfrentar os desafios, como o Fabrício está colocando, né, os vários desafios que virão. E o CEPES também está sempre fazendo pesquisas, avaliando essa situação. Tem uma pesquisa também sobre o salário base para a manutenção de uma família de 4 pessoas, né? Sim, nós fazemos mensalmente o cálculo do salário mínimo necessário para o município de Uberlândia, né? Que é justamente isso, para uma família de 2 adultos e 2 crianças ou 3 adultos, né? Qual o valor do salário mínimo para essa família conseguir, então, cumprir ali com suas despesas definidas na Constituição. Em novembro, que é o último dado que nós tivemos, é um valor de mais de R$5.000, R$5.546. Ou seja, o salário mínimo oficial de 1.212 hoje, né, ele equivale a 21,85% desse salário mínimo necessário. Então, para a gente ver que a gente está realmente distante, muito distante de cumprir, né, o que a Constituição determina que o salário mínimo deve pagar, né? Nós precisamos, então, caminhar nisso. E aí eu quero destacar a importância de lutarmos pela política de valorização do salário mínimo, né, que é uma pauta do governo eleito, né, uma pauta do Lula, do presidente eleito Lula, que em campanha presidencial disse que quer voltar com a política de valorização. Ela terminou em 2009, o atual governo não quis renovar. Então, nós precisamos lutar por isso, né, os trabalhadores, nós todos. Por quê? Porque ela garante ganhos reais do salário mínimo, né? E isso significa mais que dinheiro no bolso do trabalhador, né? Significa uma dinamização do mercado, do consumo interno, né? Significa também um impulso para o empresário produzir mais e vender, né? Então, nós precisamos de uma retomada, exatamente, uma cadeia que se move, né, empurrando uns aos outros aí para frente, né? Isso mesmo. E 7 em cada 10 trabalhadores por conta própria gostariam de ter uma ocupação formal. A sondagem do mercado de trabalho revela ainda que 40% acham que vão ser demitidos no próximo ano. O desemprego caiu, o mercado de trabalho melhorou, mas isso não é sinônimo obrigatoriamente de trabalhador plenamente feliz. Deveria melhorar mais um pouco. Eu acho que não só para mim, mas em geral. O nosso salário no Brasil ele é muito baixo. Mas, curiosamente, os insatisfeitos e os muito insatisfeitos são minoria. Não chegam a 28% dos entrevistados pela sondagem do mercado de trabalho do Instituto Brasileiro de Economia, da Fundação Getúlio Vargas. E nessa turma, a maior queixa disparado é o salário baixo, sinal de que a renda não acompanhou o vento mais favorável para quem trabalha. Mas há também quem reclame da escassez de benefícios. O salário, né? As condições para o trabalhador, né? Tudo isso aí. Agora você está feliz? Tô feliz. Tem gente que está pior do que eu, né? Em tempos de vacas magras e de desemprego ainda elevado, mais de 70% se dizem satisfeitos ou muito satisfeitos com a sua ocupação. Mas é claro, a maioria quer a segurança de um vínculo formal com uma empresa. Caso de quem trabalha por conta própria, como a Beatriz, que é vendedora ambulante. Você tem vários benefícios e no caso que você fica doente, que nem quando eu fico doente eu não trabalho. E se eu fico doente, se eu não trabalhar eu não ganho. E o desejo de formalização encosta nos 90% quando se considera todos os trabalhadores sem qualquer tipo de vinculação, seja carteira assinada ou CNPJ. Tem medo de perder o emprego? Tenho, tá difícil para todo mundo. Tem muita gente desempregada. Muito medo, porque até então tenho 2 filhas, pago aluguel, então o medo é muito grande. Pois é,
Mais de 40% dos entrevistados pela pesquisa afirmaram ser provável ou muito provável a possibilidade de perder o emprego nos próximos 12 meses. E se isso ocorrer, cerca de 2/3 dizem que teriam condições de se sustentar por apenas até 3 meses. Muita incerteza, muita. A gente não sabe o que vai acontecer, né? A expectativa nossa é que seja melhor, mas estamos sempre arriscando. A sondagem também mediu o quanto as pessoas estão preocupadas com o futuro. Foram explorados diferentes tópicos, tais como finanças, saúde, habitação e conhecimento, em um horizonte de 5 a 10 anos. A área de finanças é a que mais tira o sono do trabalhador. Não estar bem financeiramente como gostaria dominou com folga as respostas. Esse fenômeno, tanto do percentual de informalidade no nosso mercado de trabalho, como até essa categoria de trabalhadores por conta própria, até aqueles que já são, até, de certa forma, formalizados, como os MEI, né, os trabalhadores que têm algum tipo de CNPJ, a gente vê que esse foi um movimento que nos últimos anos cresceu muito. A pandemia trouxe um cenário de certeza que as pessoas, para conseguirem sua renda, também voltaram para esse tipo de trabalho. Então, o que a gente observa hoje é que sim, acho que isso é um fenômeno que já vem acompanhando o Brasil há alguns anos, mas a pandemia com certeza ajudou a potencializar isso. A carteira assinada, qual a importância do salário mínimo dentro da carteira assinada e dos direitos dos trabalhadores também, Fabrício? É importante, né, nessa linha, né, que a Esther trouxe, a gente pontuar que nós sabemos, né, da importância do Bolsa Família, do Fome Zero no início do governo Lula, de uma série de programas de transferência de renda, mas a principal política e ferramenta de transferência de renda é o salário mínimo, porque uma série de outros fatores estão atrelados. As pensões, as aposentadorias, né? É o salário mínimo que determina o nosso consumo, basicamente falando, né? Então, é uma ferramenta muito importante também para a transferência de renda, né? Então, por isso é importante ter uma valorização, né, do salário mínimo. E, baseado no que a gente vê na reportagem, é fundamental que a gente tenha políticas muito fortes de proteção dos trabalhadores. Não é raro que nós vejamos, ultimamente, casos de escravidão mesmo neste país ainda, né? Carvoaria no norte de Minas, né? De boia fria no interior de São Paulo, né? Empregadas domésticas que moram, que vivem lá e servem 24 horas. Sem direito. Sem direito nenhum, né? A gente vem vendo isso cada vez mais frequente, né? Então, por isso que é fundamental a gente lutar cada vez mais pelos direitos dos trabalhadores. Isso custou a vida de um presidente da República, né? O presidente Getúlio, que é o responsável por consolidar isso com a CLT, né? Com a consolidação das leis trabalhistas, ele teve que pagar isso com a vida, né? Ao fortalecer isso, ao criar uma Petrobras, por exemplo. Então, são políticas que dependem de uma atuação forte do Estado e da sociedade, os dois trabalhando em conjunto, porque tem muito ataque contra isso. A classe dirigente do país, né, a elite, quando a gente fala de elite, a gente fala sobretudo de empresários, não todos, mas uma parte relevante, que atacam diretamente, que são a favor da reforma da Previdência, né, que basicamente condenam que as pessoas trabalhem quase que até a morte, quase sem poder aposentar, basicamente, né? Igualando, por exemplo, um trabalhador aqui do Sudeste, como eu, por exemplo, trabalho no ar-condicionado, com um trabalhador nordestino que fica debaixo do sol, carpindo a roça. Não tem como igualar. Então, a gente também tem que levar em consideração desigualdades regionais, né? Não dá para igualar isso, né? Então, a gente tem que, nós, como sociedade, forçando que o Estado atue muito firmemente para defender o trabalhador. Né? Muito obrigada pela participação. E agora as considerações finais, Esther, sobre esse tema. Eu acho que é completar, talvez, ou na verdade reafirmar o que o Fabrício colocou, né? Que eu acho que nós, trabalhadores, independente do setor que estamos, né? Se na educação, saúde, construção civil, independente do segmento que estamos, todos nós precisamos estar atentos àquilo que interessa à nossa vida, que nos afeta. Então, é perguntar, olhar, né, para os nossos representantes políticos e avaliarmos quem é que está votando a favor dos direitos trabalhistas, quem é que está votando contra, né? Nós precisamos acompanhar isso, acompanhar lendo, pesquisando, combatendo desinformação, né, que hoje prolifera na nossa sociedade. Então, nós precisamos estar acompanhando para fazer a defesa dos nossos direitos, né? Porque a gente sabe que
No sistema capitalista, os interesses do capital e do trabalho são antagônicos, né? Então, por isso que nós temos aí ações do Estado, regulamentação do trabalho, para você amenizar essa discrepância, que é sempre em desfavor do trabalhador, né? Então, nós, trabalhadores, precisamos estar unidos para compreender o que está acontecendo no mundo do trabalho, o que nos afeta, quais são nossos direitos e pelo que nós temos que lutar. Isso mesmo. Muito obrigada pela participação. Obrigada, também. Uma boa noite para vocês. Boa noite. E às 9h tem mais informação com o Jornal da Cultura. Nossa edição de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela companhia, uma boa semana para você e até amanhã. Tchau, tchau.